Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de dezembro, nós vamos meditar de Efésios, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, você já percebeu aqui que é necessário um esforço. Não é algo natural, espontâneo, nós vamos precisar nos esforçarmos, né? E é um pedido de Paulo, rogando para que os irmãos em Éfesos tomassem cuidado com o orgulho, né? Com a soberba, e que eles deveriam ter humildade, mansidão, longanimidade, suportando os outros em amor, né? Então, essa mensagem aqui a Éfeso não é só para aquela época, com certeza ela é muito atual para os nossos dias. E ele continua falando: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de vós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também que desceu até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Então, os 5 ministérios é trazido aqui por Paulo. E ele fala que esses 5 ministérios sendo exercido no corpo, ele tem um propósito, olha só, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia dos que o induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, Cristo, isso mesmo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, com auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso, portanto, digo, Senhor, testifico que não andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem com dureza de coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas como assim que aprendestes a Cristo,
se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato, possamos nos despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências deste mundo, e nos renovar no espírito do nosso entendimento, e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. E ele continua essa exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale a verdade, um para com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Então, pendência de hoje se resolve hoje. Nem deis lugar ao diabo. Então, quando a gente leva pendência de um dia para o outro, quem fica feliz aí? O diabo. Porque você dorme com isso aqui, você acorda com isso aqui. Muito mais fermentado, aquele mal que estava, te assolando. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais ao Espírito de Deus, o quais foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e assim toda malícia. Assim sedes uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Capítulo 5, ele faz um convite. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus, de aroma suave. Mas a impudícia de toda sorte de impureza, cobiça, e nem sequer nomeia entre vós como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, haja no meio de vós ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por todas essas coisas vem a ira de Deus. Ninguém vos engane. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora eras das trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-a, porque os que eles fazem em oculto, o só referir-se é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se torna manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo,
porque os dias são maus. O que você entende por remir o tempo? Os dias são maus, nisso nem precisa se falar, não é? O que é remir o tempo para você? Somos roubados no tempo e somos responsáveis pela administração do tempo que Deus nos dá. Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, deu o mesmo tempo para todos. Agora, a diferença é o que fazemos com esse tempo que Deus nos deu. Você já descobriu que somos para manifestar a glória dele. Então, utilize o seu tempo para isso. Pois bem, continuando aqui, ele continua ainda falando assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Gaste tempo tentando buscar a vontade de Deus. Queira saber qual é a vontade de Deus para a sua vida e ande nela. Olha só, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, nosso Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele vai falar um pouquinho, né, sobre o lar cristão, sobre a vivência, né, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador de todo o corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja sujeita em tudo, submissa ao vosso marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando eu olho para isso, eu fico a pensar, né? Muitas vezes as mulheres, por não conhecerem o segredo da submissão, a grandiosidade que é esse princípio, não querem se submeter, né, aos seus maridos. Mas encargo maior é dado aos homens. Amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela ele se entregou na cruz. Veja só mais o que ele diz: para que a santifique-a, tendo-a purificado por meio da lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, marido, devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, porque Cristo faz como a igreja, porque somos membros do seu corpo. E por isso deixará o homem ao seu pai, à sua mãe, e se unirá à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. E grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o marido. Capítulo 6 é a finalização do livro de Efésios, isso mesmo. E como ele falou da mulher e do homem, né, do marido e da mulher, da esposa e do esposo, ele vai falar agora sobre um todo, o lar cristão, os filhos, né, no relacionamento com os pais. Preste atenção, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa a tua vida aqui nessa terra. Princípio esse estabelecido na Torá. Isso mesmo, lá no Pentateuco,
Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16. Isso mesmo. E vós, pais, não provoqueis aos vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor. E agora ele vai falar servos e senhores, né? Obedeçam aos seus senhores segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como o Senhor e não para homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. E aí, para finalizar, ele vai finalizar, né? Parece-me até que ele termina aqui, né? Esse capítulo, mas não. O que vamos ler está dentro do capítulo 6, mas é um arremate final. É uma pérola, né? Para os nossos dias. É através desta visão aqui que nós enfrentamos as nossas batalhas, né? As batalhas espirituais. Veja só, quanto ao mais, ou seja, um conselho final: sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra todas as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecerei firme e inabalável. Estais por firme, cingindo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja eu ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibais também ao meu respeito o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao meu respeito, e ele console o vosso coração. E aí a bênção final. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que pérola preciosa, não é? Paulo finaliza a carta a Éfeso. E como você bem percebeu aqui, ele está preso quando ele escreve esta carta, né?
E ele deixa isso já claro lá no início, quando nós lemos Paulo prisioneiro do Senhor. Então você tem essa ideia da armadura de Deus, por quê? Paulo estava na cadeia, né? Estava preso e tinha bem ali, à vista dele, um soldado romano, todo caracterizado, todo vestido. Então Paulo olha para o soldado romano e ele escreve o texto da armadura de Deus. Então você percebe aqui que ele fala, né, quando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é uma luta espiritual contra os dominadores deste mundo tenebroso, né, e ele fala sobre principados, potestade. Então a nossa luta, ela tem que ser com armaduras espirituais. E aí Paulo vai revelar, vendo uma armadura física do soldado romano, ele vai revelar para mim e para você qual é as nossas armas espirituais, quais as nossas armaduras que devemos todos os dias estar revestidos, não é? Então, ele fala aqui sobre a verdade, que a primeira, estáis firme, cingidos com a verdade. Então, é a primeira coisa, né? Por quê? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, a primeira coisa, você tem que estar firme na verdade. É a primeira coisa, né? A couraça da justiça, né? Então, aqui, ó, vestido. Então, ele vai olhando as partes da armadura e ele vai falando, né? Ele vai vendo os pés do soldado calçados e aí ele fala, olha, eu tenho que estar calçado, né? Preparado, munido com o evangelho da paz, né? Ele lembra, olha para o escudo e ele fala, o que será que é esse escudo do soldado romano? O escudo é a fé, né? É ela que me mantém ali firme, né? Seguro, me protegendo, né? Então, ele fala da fé com quais eu apago os dardos inflamados do maligno. Que coisa extraordinária, né? Ele fala também, quando ele olha para o soldado romano e ele vê o capacete, ele lembra que esse capacete da salvação, ela deve estar bem ajustada sobre a minha mente, porque a todo tempo, né? Os dardos inflamados do maligno vai querer roubar a minha salvação, roubar a minha identidade de filho de Deus, conquistada na cruz do Calvário. Então, quando você se sentir fraco, né, espiritualmente, quando você se sentir desanimado, olhe as armaduras, ore e fale, Senhor, ajusta sobre mim as armaduras espirituais, não me deixa estar vulnerável, né, às ciladas do diabo, me ajuda a permanecer firme e inabalável, como Paulo aqui te ensina. Amém? Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude todos os dias a caminharmos aqui nessa terra, ciente de quem somos e para onde vamos. E não nos deixa, Senhor, sabe, estarmos suscetíveis, nós sabemos que estamos às batalhas e só a venceremos se estivermos em Ti. Em Ti nós podemos ficar firmes e inabaláveis, como aqui a Tua palavra nos diz. Então ajusta sobre nós hoje, Senhor, as Tuas armaduras, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade, pés calçados com a preparação do Teu evangelho da paz. E nós sabemos que em Ti somos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E não esquece, curte esse vídeo, compartilha com mais alguém. E se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, chama mais um para se inscrever. Deus te abençoe.